O Uno chegou, vamos ver aqui a real situação. Não deu pra vir rodando? Step dele, as rodas levou tudo. Levou todas as rodas? E as outras rodas de quem? Colocaram lá? Roubou todas as 4 rodas, Luca. Deixou só o step. É mesmo? Aham. Isso é onde o pai arrumou esse. Ai, mas fizeram a festa, hein? Cambado de vagabundo. Levaram o som. Ai, amassou bem. Nossa, me dá até dó que não tinha nada de massa, ó. Lata pura. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, digamos assim que é um vídeo extra, porque eu gosto de trazer séries aqui de carro e esse aqui vai ser um vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu. No dia 1º de junho, o meu pai estava trabalhando ali próximo à rodovia, onde ele trabalha ali com café. E aí que a gente mora bem no interiorzão de Minas mesmo, e meu pai tem o costume de deixar a chave no contato. Enquanto ele estava trabalhando ali, ele só escutou o barulho do carro e roubaram um Uno do meu pai. Muita sacanagem. E assim que foi roubado, então, foi feito lá, né, todo o procedimento, boletim de ocorrência, tudo certinho, começaram a procurar o carro. E aí, galera, que eu também compartilhei no Instagram, pra quem me segue, viu lá, compartilhei no Instagram pra quem tivesse qualquer informação, me chamar, e também postei em outras redes sociais. Foi aí que começaram a tentar me passar um golpe. Pegaram meu contato dizendo que estava com o Uno e me pediam dinheiro em troca dele. Só que era tudo golpe, e não existia o carro com eles, estavam, né, com outro tipo de ladrão, porque não deixa que ser um ladrão também quem tenta passar golpe. E eu até gravei a ligação, vou mostrar pra vocês. Falar aí onde que a gente podia abandonar o carro pra senhora aí. Deixa em frente da delegacia, ué. Melhor lugar. Ah, mas aí a senhora vai pagar a gente pra nós devolver ele pra senhora? Na hora, meu amigo. Se você deixar lá, você pode ter certeza que vai falar. Então tá bom. Você nunca mais vai ver seu carro, mano. E foi isso, galera. Recebendo ligações durante a semana toda de número privado, pedindo dinheiro em troca do carro e nada de aparecer o carro. Nada. Mas aí no dia 6 de junho, um seguidor me mandou uma reportagem de Nepomuceno que tinha encontrado o carro. E aí foi uma bagunça, galera. Foi policiais de Nepomuceno que encontraram o carro, porém acharam em Boa Esperança. E aí a gente foi lá resgatar o carro. E é bem burocrático, porque o carro ainda não estava no nome do meu pai, não tinha preenchido o recibo ainda de compra e venda. Então a gente precisava do outro rapaz, né, que estava com o nome do documento para buscar o carro. A gente foi lá no mínimo umas 3 vezes. É bem burocrático, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo assim, né, em partes. O carro, ele foi abandonado numa rua sem saída e tava tirando peça por peça. Então a gente resgatou assim a tempo de não virar sucata, porque tava desmontando o carro aos poucos. Mas mesmo assim desmontou. Então vamos ver o que fizeram no carro pra gente arrumar, passar ele pra frente. Agora já colocamos o suporte e o calço novo assim, né? Que não esteja quebrado. Ou como que quebrado? Você já parou pra pensar, Luquinho? Nunca quebrei um calço no motor. Você já, pai? O ladrão quebra, não é dele, né? Bela teoria. Então, mas é uma peça meio estranha de quebrar. Como que ele Você sai conseguiu? metendo porrete, você consegue? Ah, então ele meteu o porrete do seu carro. É, ué. Agora que o motor deu certo, então, agora o pai tá refazendo aqui a fiação da bateria, porque além de roubar a bateria, roubou também, como é que chama aquela parte ali que pluga? O polo. Por quê? Deve que eles não tinham ferramenta pra tirar, né? O motor tava soltinho aqui e roubou foi o polo, né, pai? É. Ah, eles iam tirar o motor então, ué? Eu acho. Quando foi um, não foi o polo, não. O polo e a bateria, né? Eu Porque acho que se eles iam fosse tirar o só o arranque polo, também, tava o bom. arranque, ó. O arranque tá solto? Tá sorto o arranque? Ah, eles já tava desmontando o carro Eu então. acho, porque eu até já expliquei, esse carro tava parado numa rua sem saída e tava tirando várias peças aos poucos, inclusive roubou o rádio, Pneu. As duas pneu, rodas na moto. duas rodas a mão do pai que tava dentro do carro, que ele ia levar ali na oficina pra montar. É sacanagem. E ainda, Henrique, eu não te contei, tinha várias roupas ali dentro. Eu imagino que o ladrão troca, né, pra, não sei lá, não ficar marcado, despistar, né? despistar. Você jogou fora, pai, a roupa? Joguei, tu puxou lá e eu fila da
Pai! Não põe isso, editor. Mas não tem como despistar trocando de roupa. O Uno é vermelho, como despista? O ladrão é despistada, porque o carro foi abandonado numa rua sem saída. Ah, tá, entendi. Ele não ficou andando no carro, eu imaginei que ficou, mas não. Eu achei que dava rolê no carro, né? Na verdade, ele só Não, roubou ele o carro. deu um rolê no carro que até bateu a traseira. Nossa. Eu fiquei com muita dó, porque não tinha nada de massa. Um carro antigo desse com nada de massa. É, galera, já mostrei, mas não, que dó. 1000 vezes dó. Tudo ligado, só fizemos uma madeira aqui agora. Eu acho que vai dar tudo certo aqui, galera. Só que tá afogando, então vou ter que dar uma mexida aqui no carburador. Acho que é coisa simples. É, galera, pelo visto, deu certo com o carburador. Falei que era coisa à toa. Ó. Então, galera, o Uno aqui já tá 100% aqui o funcionamento. Arrumamos ali, então, o calço do motor, o polo da bateria. Arrumamos também a bateria, né, que roubou a bateria também. O carburador, que entrou o cisco, né, eu acredito que foi cisco. E só, agora tá aqui, tá numa mamadeira ainda. Só tem que arrumar isso agora pra ficar 100%. Mas agora, vai sair agora, galera. Meu pai já tá achando um rolo nele, que meu pai pegou o ranço desse carro. Então agora a gente vai lavar pra ver se manda ele embora logo. Bora lá. Aí, galera, decidi dar um trato a mais aqui no nosso Uninho, um Uno CS. Decidi, além da lavagem, encerar ele também pra puxar um pouco, nem que seja um pouco o brilho dele, porque a pintura dele tá bem fosca, tá bem fina, né? Você pode ver que o polimento não vai fazer toda a diferença, vai só puxar um brilho, porque o que vai deixar ele bem vermelhinho mesmo é só a pintura, isso não tem jeito. Mas o enceramento já deu uma vida aqui pra essa tinta tá aqui, olha só. Olha, coloquei uma fita pra vocês verem a diferença, pra ficar bem mais nítido. Ó, fosco, sem reflexo, e aqui, reflexo e uma vida aqui pro vermelho. Lembrando que, pra ficar bom mesmo, pra ficar, né, do jeito que a gente gosta aqui, é só pintando, não tem jeito. Isso aqui é só um trato mesmo, mas a diferença é nítida, olha. É, o tato também tá bem mais lisinho, aqui tá grotesco. Isso aí, galera, só um trato a mais pra ficar um pouco melhor do que já tava. Falta fazer essa lateral aqui traseira e a tampa traseira. Igual eu falei pra vocês, galera, não fica 100%, porque pra ficar bom mesmo é só pintando. Mas olha só o brilho que puxou aqui no capô, um reflexo. Essa lateral aqui também eu fiz, olha só. Aí, ó, de pertinho pra vocês verem. Tipo, a pintura não tá boa, dá pra ver que tá desgastada, tá bem clarinha. Mas já deu um reflexo que o carro não tinha. É isso aí, galera, o trato aqui no Uno do roubo, igual o Henrique tava me falando, tá finalizado aqui, olha só. Galera, fala sério, por ser só um trato, né, sem reforma, que... Nossa, minha mão até treme pra reformar, mas não. Por ser só um trato aqui, ficou ótimo. Gente, melhorou muito, olha isso. Meu pai fez ali a parte do motor, tá funcionando certinho, e eu fazendo aqui a parte da estética. Ficou sério, galera, até que eu gostei. É claro que não ficou novo, né? Isso aí seria impossível, só com um trato. Mas já realçou aqui o que tinha de bom nele. Olha aí, gostou, tio Luquinho? Uhum. Hidrate-se. Carro ficou zero. O que você tem pra falar pro pessoal? Hidrate-se. Aqui, ó, dando água.
Joguei até um sprayzinho ali na roda mesmo, spray mesmo, só pra dar um trato mesmo. Passei aqui um pretinho pra pneus brilhantes dessa vez, que eu sempre gosto de passar um fosco, dessa vez passei um brilhante. Fiz o enceramento aqui Olha o tempo. e... Quando eu lavar carro, o tempo fecha. Toda vez que eu vou lavar carro, o tempo fecha. Tava um sol, não foi Dia que luz. chover na casa 6 e a Dayane tá lavando carro. Tá louco? Não vale pro Brasil inteiro, não. Só aqui. Antes de eu começar tava até de sol, agora realmente, Luquinha, uma boa observação. Passei também restaurador de plásticos aqui em todos os plásticos, retrovisor, para-choques, passei até nas borrachas aqui pra dar um destaque. Galera, tudo que eu pude fazer aqui eu fiz pra ficar bem legal e eu gostei do resultado. Agora, galera, eu vou dar só um trato rapidão no interior, porque o interior não tem muito o que fazer. Tá até desanimador, essa porta não abre, meu Deus. Tem capas no banco, eu não amo capas, acho feias. Aí, ó. Não tem muito o que fazer não, é mais só tirar um pó que tá aqui. Bora lá. Pessoal, nos 45 do segundo tempo, consegui finalizar o trato aqui no uninho que foi roubado. Que foi roubado e recuperado, quanto por fora, quanto por dentro. Eu falo nos 45 do segundo tempo porque o negociante que meu pai tava combinando mais cedo já chegou. Quase que deu tempo. Deixa eu até ver a hora. 5h21. Quase. Mas deu tempo. Vamos ver o que vai dar agora, né? Henrique, Luca, vem aqui pra vocês verem. Deixa aqui pra vocês verem. O pai já tá negociando. Quase que não deu tempo aí. O carro ficou novo, então quase acabou de passar o pano. E ele já tá negociando. Já era, Nicolau. Galera, já é um outro dia por aqui e acontece que não deu rolo lá, não deu catira, não deu certo. Meu pai resolveu então não fazer o rolo com aquele rapaz. Aí hoje, mais cedo, eu saí com o Henrique pra ele fazer uns corres do canal dele e meu pai me liga e falou assim, olha, traz um paralama do Uno tal. Falei, beleza, fui, peguei lá na cidade e trouxe, mas nem me liguei. Agora, vou mostrar pra vocês pra que era o paralama. Dei um trato aqui no Uno inteirinho, encerei ele inteirinho pra no final de manhã meu pai tinha que agarrar no carro e lixa tudo. Do nada resolveram dar um banho de tinta no Uno só porque não deu rolo lá. Eu falei, vou reformar então. Cara, eu encerei o carro inteirinho. Será depois de novo? Ah, não vou não. Vou encerar uma vez só. Aqui tá bem escorregadinho ainda. É, essa parte que não lixaram, ó, porque não vai usar esse capô aqui, vai usar, você sabe qual? Do prêmio. Do prêmio, porque Que o foi? prêmio virou sucata, então algumas peças a gente tá usando. Algumas não, deve ser só o capô. Aqui, né? Aí ele aí, ó. Menos amassado que o outro. É, O tá. Luquinha já fez um trabalho aqui. Tá, o que vocês fez muita coisa na parte da manhã, enquanto ele foi lá buscar as coisas. É mais rápido que nós, velho. Muito mais. Nossa, eu tô chocada. O carro não tava bonito, né? Mas tava enceradinho, deu um trabalho. Só primer tinta, Luquinha. Tô permitindo. Vocês nem sofrem, né? Porque foi eu que fiz, né? O pneu tá com pretinho ainda. Olha o pneu aí, ó. Ah, tá com pretinho, mas dentro tá nada. Que arame. Eu vou contar a história do pneu pra vocês depois, galera. Vocês vão ficar assim, em choque. Aí, ó, o capô tá encerado ainda, porque não vai usar ele, então não lixaram. Olha aí, vocês é mal, hein? Olha o paralama que a gente comprou. O outro tava amassado, até que eu tentei voltar, mas não adiantou, porque amassou aqui. Ah, tava muito amassado. Onde ele tá? Aí, ó. É muito barato pra ficar quebrando a cabeça. É. Foi R$120 só. 120, agora esse aqui a gente ia ter que comprar a massa, desamassar, não ia ficar legal, ia ficar um trabalho mal feito, então... Ué. Você ia fazer ele? Julgando o funileiro. Você ia fazer ele? Eu falei só pra ver o que o que ia falar, então ligeira. Não é que ia ficar mal feito, Luque, é que o custo-benefício não valeria a pena. Ele é o melhor funileiro que eu conheço, o tio Luquinha. Henrique, você vai fazer? feito, sacanagem aqui. Ih, Por que chora, tio Luquinha? chora não. Você ainda tá chorando de rir. Pô, foi sem querer, mano, tô zoando. Então agora, já que não tem volta mais, né, tio Peruca? Vai ter que pintar, Dai. Vai ter que pintar. Vambora lá, né, fazer o quê?
Pessoal, o tio Luquinha aqui pegou o serviço de isolamento que eu tava ajudando ele, agora ele tá sozinho, porque eu quero mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui, olha só. Materiais pra uma reforma caseira. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aqui, ó. Olha só. A tinta, né, obviamente, no vermelho Alpine, porque pelo que eu pesquisei, é a cor original aqui do nosso Uninho CS. Então, vermelho Alpine. Foram 1, 2, 3 litros de tinta. Galera, como essa tinta aqui é tinta poliéster, então vai precisar ir verniz, que foi o que a gente comprou aqui, ó. 1 e 2. Então o que acontece? A tinta poliéster ela já vem pronta. A gente precisa diluir e catalisar apenas o verniz. Então tá aqui o diluente e o catalisador. O diluente, galera, é metade, a gente usa, coloca a quantidade de tinta, a quantidade a gente coloca metade de adoecedor e 20% de diluente. É bem fácil. Compramos também aqui uma peneirinha pra não cair nenhum cisco ali na pistola, pra pintura ficar o mais certinho possível, porque por mais que a gente tá em cabine aqui, a gente tenta caprichar o máximo que dá. Por ser uma reforma caseira, é isso que dá pra fazer, galera. E aí o primer pra aplicar ali nos pontos de massa, com o endurecedor. E aí a gente dilui com o mesmo diluente do verniz. Deu pra entender, galera? Não é muito difícil, não. É muito produto, que aí acaba confundindo um pouco, mas é bem fácil de entender assim na prática. Então, galera, bora aplicar primeiro o primer pra gente dar um fundo aí pra pintura, pra ficar top o nosso ninho. Bora! Galera, não lembrava quando eu trabalhava aqui que tinha 7 sol pra cada. Tá louco, que lua! Mas faz parte, galera. Reforma caseira aqui do nada, não tem muito luxo. É do nada assim mesmo, não, Henrique? O Henrique tá até... Coloquei um chapéu aqui por causa do sol, né, velho? Você sabe que o chapéu aqui é do Luca, né? O Luca achou esse chapéu, quer dizer que não é de ninguém. Ele falou que não é de ninguém, Luca. Mas, pessoal, o nosso uninho aqui, CS, que foi roubado, que agora tá sendo reformado, já tá no ponto de pintar aqui. Já lixamos aqui tudo as partes de primer, já lixamos o carro inteiro. Agora é só fazer uma limpeza aqui, tirar todo esse pó e pintar. E, galera, se vocês quiserem ver essa pintura aí, já comenta aí. Dai, faz esse vídeo, eu quero ver essa pintura sim. Já comenta aí que eu tô de olho nos comentários. E não deixe de se inscrever pra perder os próximos vídeos, galera. Já manda um vídeo pra amigo também, pra acompanhar junto com você. Então o vídeo de hoje é esse. Foi uma surpresa até pra mim, imagine pra vocês. Eu não esperava que eu ia reformar esse carro, muito menos tão rápido. Então, galera, espero muito, muito, muito ter gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Apresento o homem mais feio do mundo. Virar a câmera aí.